O Flamengo vai enfrentar o seu carrasco aí nos últimos jogos. Tem vencido menos do que o seu rival aí no Fla-Flu. Nos últimos 20 jogos aí são 8 vitórias do Fluminense, 6 empates e 6 vitórias do Flamengo. E agora a gente vai ter na final do Cariocão esse Fla-Flu tão importante aí. Estou aí com meu parceiro Rodrigão e Fernando para passar a opinião deles aí nessa resenha. Eu já vou passar a bola aí para o Fernandão, que é o seguinte: como que vem o Fluminense aí, mesmo que tendo esse retrospecto bom aí, como que ele vem para encarar um Flamengo que tá sem o Mister Clássico Bruno Henrique? Então. Você falou bem, né? Dos clássicos, o mais equilibrado, né, pro Flamengo tem sido o Fluminense. Por um acaso, aí o Fluminense até tem mais vitórias do que o Flamengo nesse recorte de 20 jogos, né? Diferente do Botafogo e do Vasco, que tem menos vitórias, né? Que ganham muito pouco. Até o Botafogo conseguiu ganhar no passado, mas ganham muito menos do Flamengo do que perdem. E é um jogo importante, porque é mais uma decisão e, assim, tem sido a decisão, né? Desde 2020, foram 2 vitórias para cada lado, é a quinta decisão em 6 anos. Então, já virou tradição, né? A final Fla-Flu. E Mano Menezes, ele sabe, meu a antigo. única derrota, os 2 jogos entre Felipe Luiz e Mano Menezes, Felipe Luiz no Flamengo, Mano Menezes no Fluminense, foram uma vitória do Fluminense pelo Brasileiro do ano passado e um empate no estadual, que o Flamengo foi até melhor do que o Fluminense, mas o Fluminense defendeu bem e empatou em 0-0. O próprio Mano Menezes, após a semifinal, falou sobre isso também. Ele disse que naquele 0-0 o Fluminense estava virtualmente eliminado do estadual. Então qualquer ponto valia muito. Então o que ele fez? Ele segurou bem o time para garantir um pontinho para somar na classificatória e ter chance ainda. E ele, inclusive, disse que para ser campeão tem que ter um algo a mais, tem que ser um jogo mais completo, não só se defender bem. Mas, assim, eu não vejo como favorito. Agora, tem que entender que se, por um lado, o Bruno Henrique, Mister Clássico, né, rubro-negro, não vai jogar por conta de ter sentido uma lesão, o Germancano é o carrasco do Flamengo, né? O clube que mais levou gols do Germancano no Fluminense é o Flamengo. Então, acho que a gente E o pode esperar Flamengo o vai outro jogar fazer com o o outro. Juninho. Juninho no Juninho ataque. Carabag. E não tá fazendo uma boa temporada até aqui. Não convenceu a torcida até agora. E ainda mais se for eliminado, vai começar a ser criticado já. Criticado mesmo assim, pegar no pé dele mesmo. Não, eles Cara, têm. Pode falar, pode falar. eu acho que, diferente do que o Rodrigo falou, acho que não tem favorito no jogo. Apesar do Flamengo ter um time melhor, eu acho que ainda tem o peso de ser um clássico, o que ajuda um pouco a equilibrar. E o Mano Menezes, ele é assim, ele é um treinador que consegue enxergar a forma que o adversário joga, ele tem essa consciência. E eu acho que ele vai usar ali a tática correta para não se expor tanto contra o Flamengo, de um Felipe Luiz, que é bom, um bom treinador, tem feito um bom trabalho, mas que não tem se reinventado tanto. Eu acho que as vitórias do Flamengo dão um conforto para ele poder seguir o trabalho e tudo mais, mas não é um Flamengo todo assim que se reinventa, que chegou com um estilo de jogo difícil de parar ou algo do tipo. A gente viu um Vasco da Gama muito inferior conseguir se segurar ali durante um tempo contra o Flamengo, chegou a jogar de igual para igual, abriu o placar, fez um gol no Flamengo que não havia levado gol com a equipe titular nesse Carioca ainda no comando aí do Felipe Luiz com o time titular. E eu vejo o Fluminense batendo de frente com muita tranquilidade, porque o Fluminense tem peças muito melhores do que a do Vasco, fazendo uma comparação com o último jogo. Jogadores que podem mudar o jogo ali com uma bola. O Germancano, que, diferente do Verratti, trabalha com o pé, ele faz muito gol com o pé, ele consegue fazer ali um pivô, ele faz tabela, ele tem um arranque curto, muito rápido. Então, o John Arias, que chega para apoiar, o Canóbio, que é um motorzinho. Então, eu vejo o Fluminense dando muito trabalho para o Flamengo, sim. Vai ser um jogo difícil e de igual para igual, na minha visão. Se tinha alguém para que o Flamengo não chegasse tão tranquilo na final, eu acho que esse alguém é o Fluminense. Sim, Falou sim. tudo, irmão. E, pô, o Canóbio, que é um motorzinho que desandou a fazer gol, né? Fez gol nos últimos Exato. 4 jogos. Sim, não, fez 5 gols já na Exatamente. temporada. Ele já fez mais da metade dos gols que ele fez na última temporada. E nem começou o Aí, brasileiro. ele é ponta, ele sabe disso. Ele tá Falou que Não, ele é era um bom aprendendo. volante, jogador. camisa 8, primeiro volante, lateral esquerdo. Falou que era tudo menos ponta. Mas ele é ponta, porra. Ele tá Ele é se bom jogador. encontrando. Eu acho que uma das formas de você ultrapassar a técnica do adversário e tudo mais assim, na forma física.
Então, você tendo jogadores com muita velocidade, jogadores de força física, eu acho que ajuda. E o Canóbio é esse jogador. Num contra-ataque Sim. ali, ele é bem útil, ele ajuda bastante na marcação também. Uhum. Então, por exemplo, ele pode ali enfrentar um Wesley, que é um jogador tecnicamente superior, mas com a virtude física dele, não deixar o Wesley se soltar no jogo, por exemplo. Sim. Ó, para vocês verem aí, já que você falou que é um comparativo bom, vamos para as prováveis escalações, né? O manda do Fluminense, vamos começar pelo Fluminense. Fábio, Guga, Thiago Silva, Ignácio, que é o zagueiro que contrataram do Campeonato Peruano no final do ano passado, teve lesões, mas esse ano está jogando melhor, e Fuentes, Gabriel Fuentes, da Colômbia. Aí no meio-campo, Otávio, que chegou muito bem, chegou tomando a posição de primeiro volante, que veio do Atlético Mineiro, o Martinelli e John Arias. E o ataque com Canóbio, Serna e Germancano. Esse é o Fluminense provável do técnico Mano Menezes. E o Flamengo provável é Rossi, o Wesley, que sentiu no último jogo, mas se recuperou, até voltou no último jogo, e não preocupa. Léo Ortiz. Aí a grande dúvida, porque eles têm Danilo, Léo Pereira. Eu acho que ele vai com Danilo, pela liderança. Mas tem Danilo, tem Léo Pereira, tem vários nomes ali. E na esquerda ele está jogando com Varela improvisado, porque o Ayrton está lesionado, o Alexandre também sentiu, que aí pode ser aonde, apesar do Varela já ter jogado de Talvez lateral o esquerdo. Alexandre até jogue, porque ele entrou no último jogo contra o É, Vasco agora. não sei se ele aguenta o jogo todo, Exato. exatamente. Acho que a questão é essa. Uhum. Aí o meio campo, Pulgar, que está jogando muita bola, Gerson, que é a seleção brasileira, e De La Cruz. E aí mais à frente ficaria Arrascaeta, esse aí não está fazendo uma grande temporada, mas é muito perigoso, é o debochado, né? Esse aí, qualquer momento ele decide. Uhum. Aí que fica a dúvida no ataque, porque eles têm Plata, eles têm que pode jogar centralizado ou pela ponta, eles têm o Juninho, como o Rodrigão já citou, que pode até acho ele bom jogador, cara. Eu acho que ele ainda não conseguiu se encontrar no Flamengo. Eles têm Luiz Araújo para ponta. Então, assim, eu acho que, como vocês falaram, o Flamengo tem mais opções e acho que o Flamengo vai ter substituições mais fortes. Acho que ao longo do jogo, se você tirar um Plata e botar entendeu? Um outro ponto ali do Flamengo que seja Os assim, pontos muito do tranquilo. Flamengo. Ó, exato, eu vou puxar esse gancho que você falou Michael aí nunca jogou O bola. Michel para dizer o sentiu, seguinte: mas o Flamengo ele tem mais opções para manter o nível e para mudar o jogo também. O Fluminense isso, tem menos perfeito. opções. O time titular do Fluminense até consegue bater de frente, mas o do Flamengo ainda é superior em alguns setores do campo, principalmente ali. O meio-campo do Flamengo é muito bom. O Gerson é um jogador de seleção. O Pulgar também, apesar de não ter sido convocado agora, ele é um jogador que sempre está sendo convocado. Lohan. Enfim, Lohan. o time do Flamengo é muito forte. Mas o que eu acho que o Felipe Luiz provavelmente vai fazer, talvez ele coloque o Plata no lugar do Bruno Henrique, por ser É uma o que eu acho. característica parecida ali É de o que eu jogo, acho. Uhum. né? Não tendo um atacante Não tão tendo lógico. eficiente, com tanta confiança para colocar ali, exatamente. E, enfim, vejo o Luiz Fluminense. Araújo vai jogar, porque ele estava na reserva, né? Exato. Deve virar Vejo titular. o Fluminense indo para cima, respeitando o Flamengo, mas indo para cima. Só que o Flamengo tem muitas peças que ele vai trocar durante o jogo. E aí entra o que você falou. Eles têm o Cebolinha, Luiz Araújo, o próprio Michael, que são opções que podem entrar durante a partida ali e mudar um pouquinho o jogo. Exatamente. Eu acho que a grande diferença do clássico para mim é essa. Os times que entram para o jogo são parelhos, mas talvez os times que terminem o clássico não sejam tão parelhos. Porque o Exato. Fluminense tem que fazer uma alteração, sai o Canóbio, entra o Keno. O Keno até é um bom jogador, mas já é um ponta de idade mais avançada. Aí sai o Martinelli, entra o Hércules, que também é outro bom jogador, reforço que chegou agora, mas não mantém o mesmo nível de um Flamengo que, pô, sai, entendeu? É como Não, vocês isso eu falaram. concordo com você. Eu Às vezes concordo de nome assim parece que é muito mais, mas o Keno joga muita bola também, cara. Mas sim, não, parece o que o. Keno sim. É porque o Keno não está mais naquele momento da carreira dele de auge. Entendeu? O Keno do Palmeiras, o Keno do Atlético Mineiro, jogaria talvez a mesma coisa do que o Luiz Araújo que você citou. Imagina hoje você poder pegar no segundo tempo, pegar a defesa cansada e falar assim: valeu, Plata, obrigado. Luiz Araújo, vai lá. No caso do Fluminense, se ele falar, qual é Cano, você está cansado? Vai entrar o Everaldo. A Também não é verdade é que o horrível. Luiz Araújo e o Cebolinha
tinham vaga no time titular do Titular do Fluminense. Fluminense. Exatamente. Os dois. Isso daí Trocava eu os dois concordo pontos. com você. E olha E que eles eu mudam o dei meu jogo, braço né? a torcer o Porque são Flamengo. jogadores de transição. Exato. E o E ele não, o Arias? Germancano ia adorar. Exato. E Arias. Deixa eu palpite? puxar um gancho. Pode falar, Rodrigão, que eu vou puxar um gancho Eu depois aí pra gente perguntei do finalizar. Arias. Vou botar o Arias aonde se entrar essa molecada aí no time titular do Fluminense? De meia? O Arias, O Arias tá jogando mais pelo meio campo. O Arias saiu da camisa ponta e tá 10. jogando na do Ganso, que o Ganso teve um problema no coração. O Ganso vai voltar. Graças a Deus aí deu tudo certo. Ele já foi, enfim, recebeu alta médica, já tá treinando para recuperar o condicionamento. Mas o Arias tá jogando de camisa 10. Bota fé. Não é a melhor posição dele. Eu prefiro ele na ponta, porque ele mais perto do gol, ele é mais perigoso. Mas ele como ponta, ele como meia, como camisa 10, eu ouso dizer que esse ano ele tá jogando mais centralizado, mais assim, melhor centralizado do que o Arrascaeta, que é um cara que também, a gente está falando de auge técnico do Brasil, né? A gente está falando de jogadores top 3, top 5 no Brasil, talvez. E você puxou ali outro dia uma estatística de que o Arias está com mais assistência do que o Arrascaeta nesse período. E abriu mais ainda, porque o Arias já é o melhor assistente do Fluminense na temporada, então ele já tá com acho que 3 ou 4 a mais do que o Arrascaeta. Não, o Arias, eu acho que esse ano o Arias ele vai ser bem valorizado, cara. Acho que é Não, um então, grande ano para ele. e acho que é um Deixa- ano importante para ele, e até para pegar, porque você falou uma parada muito bem, para a gente também não alongar muito, o Arias, ele renovou, e mais do que renovar e ser o principal salário do Fluminense, ele está virando o principal jogador do Fluminense. Tecnicamente, ele já podia ser, mas a liderança, você vê que ele está falando mais, você vê que ele está chamando mais a responsabilidade. Eu Dando acho, concordo entrevista. contigo inteiramente. Acho que esse ano pode ser um grande ano para o Arias se consolidar como um grande ídolo do Fluminense, porque ele vai começar a ter o protagonismo que ele não que ele não tivesse, mas que ele não buscava, porque ele sempre foi um jogador calado, na dele, aquela coisa. Agora que ele é um dos maiores salários, ele se ligou aqui, entendeu? Da próxima geração, depois Exato. que o Cano parar daqui a uns 2 anos, depois que o Ganso parar daqui a uns 2 anos, ele vai ser a referência, e ele está começando a se portar como tal. E está indo bem. Isso, e ele de repente encontrou uma posição para ele, que é uma posição carente, né? O camisa 10 ali. Sim. Ainda Deixa eu prefiro ele puxar na um gancho aí para a gente finalizar. Palpite para o jogo, rapaziada. Fala tu, Rodrigão. 2-1 Fluminense. 2-1 Que Fluminense. beleza. Eu vou de Eu acho 0-0, mano, retranquinha, para decidir no final de semana. Que a gente não sabe nem se vai ser sábado no ou próximo domingo. vídeo não vai poder ter empate, hein? Não, porque Eu senão é vou pênalti. Aí de pênalti tem que dizer quem ganha no pênalti. eu vou de 2-1 Fluminense também para o jogo de volta ficar naquela emoção, o Flamengo indo para cima. Concordo com o É, Rodrigão. é Mas isso. vai ser um jogo parelho. A gente sabe que o Sem Flamengo dúvida. é uma equipe forte, um oponente difícil mesmo de bater. É isso, Uhum. rapaziada. Mais um vídeo da TV Clubismo. Para quem ficou até o final aí, não esquece de se inscrever. A gente está vendo que muita gente assiste o canal e esquece de se inscrever. Dá o like, comenta e não se inscreve. Então se inscreve no canal aí, rapaziada. Vídeo todo dia, live quinta e domingo. Tamo junto. Valeu, rapaziada. Tamo Valeu. junto. Valeu.